Oi. O vídeo de hoje era para ser sobre as minhas leituras de fevereiro, mas como eu finalizei somente uma leitura neste mês, eu decidi fazer um videozão especial não só sobre esse livro, mas também sobre a adaptação para o audiovisual que está disponível na Netflix. E eu tô falando sobre o livro Helena Sabe, da autora argentina Cláudia Pinheiro. Em Helena Sabe, nós vamos conhecer a história de Helena, a nossa protagonista, obviamente. Na verdade, esse livro ele é um pequeno recorte de história, porque enquanto nós somos apresentados esse a essa história mínima, nós também vamos conhecendo o fluxo de consciência da Helena. Então, esse fluxo de consciência ele é formado não só pelo raciocínio da protagonista enquanto ela executa determinadas tarefas, mas é também sobre as memórias que a Helena nutre da Rita, a sua filha. Aqui nós vamos acompanhar a Helena saindo de casa e indo até um determinado ponto de Buenos Aires atrás de uma outra personagem, a Isabel. Por que a Helena está atrás de Isabel? Porque ela quer que alguém a ajude a descobrir a verdadeira história, a verdadeira causa, o verdadeiro motivo da morte de Rita. Ela não acredita na versão da polícia de que a Rita tirou a própria vida. Então, ela quer encontrar alguém que esteja com a saúde em dia para ajudá-la a buscar essa verdade. Ela acredita que tiraram a vida de Rita e não que ela mesma tenha feito isso. E eu contando assim, muito simplesmente, parece que é uma história muito simples, né? Que não traz absolutamente nada de especial, mas é aí que a gente se engana. Esse fluxo de consciência somados a essa locomoção da Helena durante a história, ela nos traz realmente um exercício de empatia, porque afinal de contas a Helena ela sofre de mal de Parkinson. Então tudo que a gente faz por osmose na nossa vida, como levantar, caminhar, pegar uma condução, ter um deslocamento rotineiro no nosso dia a dia, né? A Helena não consegue lidar com isso de uma forma tão fácil assim, por motivos óbvios, já que a doença dela degenerativa a impede disso. Na medida em que a Helena começa a raciocinar em como que ela precisa cronometrar o tempo do efeito do remédio dela, com a necessidade de ela colocar uma blusa, sair de casa, pegar um metrô, chamar um táxi e por aí vai, a gente vai entendendo o quanto a Helena tem uma grande dificuldade de fazer tudo isso sozinha e também de lidar com a dor do luto. É uma história que tem uma narrativa nada linear, porque nós conhecemos mais da Rita de acordo com as lembranças da Helena. Então, tudo que vai sendo relatado na história, até mesmo porque a narrativa dessa história está em terceira pessoa, não é nem em primeira, a gente vai entendendo como que a Rita era, como era o relacionamento de Rita e Helena, e principalmente por que a Helena tem tanta dificuldade assim de aceitar que a Rita, ela não tinha condições alguma de pensar em suicídio. Ela mesmo quando a Rita era viva, ou seja, não dá nem para culpar o luto, ela era uma pessoa bastante ranzinza, uma pessoa completamente fechada dentro dos seus preconceitos. Então, a convivência com as pessoas ali do bairro não era nada fácil. No livro também fica bem subentendido que a convivência da Helena com o falecido marido também não era das melhores. E dá para você associar um pouco esse azedume da protagonista justamente à vida que ela levou com o seu marido e como que a configuração dessa família dela foi feita. É um livro que acaba vendendo na sinopse uma coisa muito diferente da experiência que ele proporciona, porque quando você lê a sinopse você acredita que se trata de um suspense e que é na verdade, uma história com começo, meio e fim. Mas a real é que o livro te proporciona uma experiência de reflexão e não um consumo de uma história comum. Se você ler a sinopse do livro aqui, logo na primeira frase fala: uma obra única que entrelaça um toque de romance policial com histórias íntimas de moralidade e da busca por liberdade individual. Não.
A gente pode levar em conta aqui realmente essas histórias íntimas de moralidade e também um pouco dessa busca por liberdade individual, já que a Helena ela não quer ser dependente de ninguém. Por mais que as pessoas ali em volta dela ofereçam ajuda, ela quer se provar que ela consegue sim fazer todas as coisas da rotininha dela. Mas uma obra que entrelaça um toque de romance policial, não, não tem nada de romance policial aqui. Todas as tentativas da Helena em se comunicar com a polícia ou com o padre, já que a Rita foi encontrada morta dentro de uma igreja, não avança para lugar nenhum na história. O que a gente precisa se apegar mesmo diante dessa experiência aqui é o que o livro retrata em relação a Helena e todas as suas dificuldades para aceitar a história, que a versão dos policiais, e também para começar uma nova vida sozinha diante de todos os obstáculos que a sua doença causou. E é aí que mora o ponto base do livro, porque ele não tem só esse exercício de moralidade em relação à personagem, mas também a nós mesmos. Como que a gente termina a leitura desse livro? A partir do momento em que a autora traz um desfecho dessa história, que é a parte conclusiva ali entre a própria Helena e a Isabel, a gente ainda se pergunta: eu devo ter empatia por essa pessoa ainda? Então, a minha sugestão é: se você ainda não leu Helena Sabe, mas está com muita curiosidade para ler, não se apegue a uma história central, a uma história que tenha a responsabilidade de te envolver. Não. A responsabilidade pelo seu envolvimento está justamente em como você vai se sentir acompanhando o dia a dia não, um dia junto com a Helena. A maneira como a autora decidiu descrever toda essa situação da Helena e como que ela raciocina diante de todas as dificuldades dela é o grande ápice desse livro. Certamente, se você se permitir se envolver nessa narrativa, você com certeza vai terminar essa leitura da mesma forma que eu. Eu terminei bastante emocionada e bastante reflexiva sobre como que as pessoas lutam pela sua sobrevivência de diferentes maneiras. E eu não estou falando só de uma doença, mas também socialmente. Como que, inclusive, uma pessoa que se torna dependente de outra, ela é tratada pela sociedade e como que ela passa a ser invisível também para a sociedade. E é nesse momento que eu trago a adaptação do audiovisual para essa resenha, porque o filme ele te oferece uma experiência complementar à sua leitura. E por que eu falo isso? Porque na mesma medida que a gente encontra na leitura uma ênfase muito maior à rotina da Helena e como ela lida com essas dificuldades, a gente tem na mesma intensidade no audiovisual a narrativa mostrando muito mais o relacionamento entre a Helena e a Rita. Então, é muito mais fácil de você entender as motivações da Rita e qual que era a verdadeira face dessa história, a verdadeira versão para essa morte, quando você assiste o filme, porque você conhece muito mais da Rita. Embora aqui no livro a gente encontre bastante memórias da Helena em relação à Rita, ainda a gente enxerga a Rita pelos olhos de Helena. Eles criaram uma visão do telespectador em relação à Rita muito mais diferente da narrativa do livro. E enquanto no livro a gente acompanha a Helena se deslocando de um ponto ao outro praticamente em todo o livro, no filme a gente vai acompanhar essa história de uma maneira muito mais linear, embora nós tenhamos aí uma ida e vinda entre o passado e o presente. Mas a narrativa do filme, ela obedece muito mais à linha do tempo para nos apresentar a Rita
de uma maneira mais neutralizada e não de acordo com o que a Helena enxergava da sua própria filha. Alguns pontos muito importantes também do livro foram modificados na história do filme, como por exemplo, a Isabel no livro, ela é uma personagem que foi encontrada pela Rita ali no meio da rua passando mal. Já no filme, a Isabel, ela foi uma amiga de infância de Rita. Então, o peso da Isabel na história do filme é muito mais fincada do que no livro em si. No livro, na verdade, eu senti um pouco de falta de um aprofundamento maior na vida dos personagens, seja da Helena ou dos coadjuvantes. Eu senti que faltou uma construção melhor do passado dos personagens e talvez a gente conhecesse mais um pouco de cada um ali e entendesse melhor as suas motivações, mas eu achei que o filme corrigiu isso muito bem. Mesmo que eles tiveram que mudar um pouco a configuração ali da importância dos personagens na vida de Rita. Algumas pessoas podem até achar a narrativa do livro um pouco confusa justamente por conta dessa questão do fluxo de consciência da protagonista. Mas o filme, ele deixa isso um pouco mais destrinchado, ele organiza melhor esse fluxo de consciência, vamos colocar assim, e faz com que a condução da história seja muito mais fluida do que a do livro. Enfim, tanto o livro quanto o filme, eles nos oferecem uma experiência bastante intimista. Eu achei tanto a leitura como assistir o filme, assim, ambos os formatos me tocaram bastante. Eu me vi bastante reflexiva, tanto é que eu fiz, acho que 2 vídeos curtos falando sobre isso. Eu acabei até, durante essa minha leitura, eu assisti o documentário do Ed Vedder, né, que acabou de lançar na Netflix também, que falavam sobre crianças que também tinham uma doença degenerativa e que as impediam de ter uma qualidade de vida. Acho que juntou a fome com a vontade de comer, isso me sensibilizou bastante. É uma história que, mesmo você assistindo ou lendo, você acaba, se você se permite, você acaba refletindo sobre milhares de outras coisas, principalmente, sei lá, pelo menos para mim. Foi um exercício que me trouxe uma valorização ainda muito mais das pequenas coisas das nossas vidas, como que a gente tem a liberdade de fazer muitas coisas muito imperceptíveis que fazem total diferença, principalmente quando a gente acaba perdendo essas possibilidades. Então, foi uma coisa também que me fez refletir muito sobre como é importante a gente se cuidar, né? E tentar o máximo possível para que nós tenhamos uma velhice o mais saudável possível. Hoje eu vejo muitas pessoas brincando, né, falando que faz academia, treina para não só por uma questão estética, mas também para conseguir levantar da privada, né, quando tiver aos 80 anos, sem depender de ninguém. Eu acho que essa brincadeira sempre traz um fundo de verdade, principalmente quando a gente lê histórias como essa, mesmo que sejam fictícias, mas é muito importante a gente ter a consciência de que quanto mais a gente se permite, por mais tempo, se cuidar e fazer e pensar no futuro, né? E como a gente, como a nossa geração, quando nos tornarmos velhinhos, vai lidar com todas essas questões sociais e de saúde, etc. Enfim, eu tô super me segurando para não ficar falando muito, porque eu acho que a experiência dessa leitura ela se torna muito mais perspicaz quando você não sabe de muita coisa, do que você pode esperar durante a sua leitura, ou até mesmo enquanto você assiste o filme. O filme, infelizmente, ele não foi muito comentado, nem o livro, na verdade, não é um livro muito popular, infelizmente, mas é um livro que com certeza, se você tiver
num momento bom, não tão sensível assim, para embarcar, eu super recomendo, de verdade. Se você se interessou por esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado para você adquirir o seu Helena Sabe através da Amazon. E se você fizer essa leitura, ou já fez inclusive, e quiser bater um papo aqui, deixa nos comentários pra gente trocar umas figurinhas. E se você chegou por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Eu te espero aqui na próxima semana. Beijos e até lá!